A Bíblia diz que... Põe aqui, Léo, a Bíblia diz que aqui foi imputado justiça... Vou pular isso aqui, que eu já li esse versículo para a gente poder acelerar. Foi imputado justiça contra Jezabel, porque a morte de Jezabel foi como ali foi o Senhor imputou justiça contra ela, eliminando Jezabel, que tinha feito muito mal ao povo do Senhor, né? Porém, o nome Jezabel foi marcado, como eu falei aqui, por uma influência maligna. Então, quando vocês falam de Jezabel, quando Jesus lá, em Apocalipse fala de Jezabel, está falando o quê? De uma não que Jezabel, mas é uma influência. Então é muito mais do que essa questão. Por que ficou marcado entre alguns crentes tradicionais que a mulher que se pinta chama de Jezabel? Porque no momento da morte, Jezabel se pintou para ficar bonita, para tentar atrair Jeú de alguma forma, e Jeú estava determinado a eliminar e a matou. Mas não quer dizer que a pintura em si é algo que é uma influência de Jezabel. Não, não tem nada a ver. As pessoas pegaram um texto fora de contexto e fizeram um pretexto para heresia. Amém? Então, a pessoa humana de Jezabel morreu, mas o espírito que influenciava Jezabel continua sobre a terra. E por isso que a gente vê a igreja do jeito que está, porque foi tolerando Jezabel. Foi tolerando. E veio a tolerância. Então, o que acontece? O que o espírito de Jezabel faz? Traz as coisas de fora para dentro da igreja. Então, toda igreja que permite que as coisas de fora venham para dentro, o que ela está fazendo? Ela está tolerando o espírito de Jezabel. Quando você vê esse modismo, quando você vê, vamos fazer um não sei o que lá gospel, vamos fazer não sei o que para atrair o povo lá de fora, o que a gente está fazendo? Estamos tolerando a influência de Jezabel. É isso que acontece. Por isso que a gente precisa ter uma linha, uma direção, para a gente não ir todo vento de doutrina. Uma vez aqui é a unção do paletó, outra vez é a unção de não sei mais quanto, outra vez, né, esses ventos acontecia de época em época aí, que nas igrejas que o pessoal jogava o paletó para o povo cair. Eu já tive numa igreja assim, o cara rodou o paletó e eu fiquei em pé. Eu falei, rapaz, esse problema sou eu. Eu até pensei que eu estava com problema, porque eu vi um monte de gente caindo do meu lado e eu fiquei em pé. Então, o que é isso, irmão? O que você vê aí, gente jogando água na boca do outro? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Às vezes a igreja tem algumas características, mas está tolerando o espírito de Jezabel. Tem algumas coisas que agradam a Deus, mas como ele diz, tenham, porém, contra ti uma única coisa. Ou seja, essa única coisa desqualifica tudo aquilo que a igreja tem. Você viu que a igreja tinha o quê? Obra. A igreja tinha fé, a igreja crescia, a igreja tinha trabalho, tinha serviço, mas era desqualificada por tolerar o espírito de Jezabel. Vocês estão entendendo isso, meu irmão? Então, é isso que eu quero que vocês entendam, que o espírito de Jezabel não é só um demônio, é vários. O espírito de Jezabel é uma potestade. Quando fala espírito de Jezabel, fala-se de uma potestade mesmo. A luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestade. Por exemplo, quando Jesus foi expulsar o demônio do Gadareno, Jesus perguntou assim, quem é você? Ele disse que eu sou legião, porque nós somos vários. Era uma potestade que estava sobre ele. Você está aí? Vários. Uma legião de demônios. É tanto que foi para uma manada de mais de 2.000 porcos. É demônio a bater. É demônio a rodo, não é? A rodo. É muito demônio que estava sobre aquele homem, tanto que ele quebrava as correntes.
Então, o que eu quero que você entenda é que, da mesma forma, então pode influenciar uma cidade, meu irmão. O espírito de Jezabel pode influenciar uma cidade, imagina uma igreja. Meu irmão, de onde você acha que veio essa questão do funk? Quando se fala em funk, se fala em quê? Droga e sexo. Não existe baile funk. Outro dia eu estava conversando com alguém, eu não sei, ele falou assim, pastor, eu moro numa rua que volta e meia tem esse espancadão. No dia seguinte, eu acho que foi, eu estava conversando com um rapaz, eu estava conversando com um coletor de lixo, um rapaz, um coletor, né? Ele disse para mim assim, pastor, quando a gente vai para lá, no dia seguinte a gente encontra calcinha, a gente encontra todo tipo de coisa. Então, você vai dizer que Deus aprova um negócio daquele? O que está sobre aquilo ali? O espírito de Jezabel, irmão. Você já viu alguém falar, o espírito de Jezabel está aqui? Não, mas está ali, está dominando. Está gerando, aí vai crianças que nascem sem saber quem é o pai, aí cresce a marginalidade, aí cresce o terror revoltado, porque a mãe não sabe quem é o pai, aí a mãe tem esse menino, joga nas costas da avó, faz mais um menino, joga nas costas da avó, e é uma fábrica de menino, porque ela está em um lugar que tem a influência de Isabel. Você entende isso, irmão? É assim que acontece. Aí as crianças vão crescendo revoltadas e não tem atenção de pai, vai procurar atenção. Quando acha um parente que tem essa responsabilidade, que cuida, que zela, glória a Deus. E quando não acha, vai procurar onde? E aí aumenta a criminalidade. Tudo isso vem de onde? Influência do espírito de Jezabel. Outra coisa, não está somente relacionada à prostituição, mas também à falsa religiosidade. Quando Jesus disse ali em Apocalipse, né, se diz ser profeta, se profetiza, mas não é. Então, a falsa religiosidade, tudo isso é influência de Jezabel. É a violência contra jovens e crianças, pedofilia. A pedofilia tem crescido assustadoramente. Tudo isso é o quê? Influência de Jezabel. O homossexualismo. Eu sei que se falar, a gente pode até ser preso, mas se tiver que prender, eu falar o quê? Pode prender. Tudo isso, querido, é influência de Jezabel. Tudo isso. É uma influência que hoje tem crescido muito. Outro dia prenderam um cara famoso aí, um ator da Globo, envolvido com pedofilia. Um homem que ninguém imaginava, um senhor. Então, veja como é que está hoje. Antes, você via uma criança na rua, você até brincava. Coisinha linda, não sei o quê. Como é o nome dele? Hoje, os pais já ficam com medo. Hoje, você não pode nem encostar, nem falar. Você não pode nem brincar. Não dá. Tudo isso porque o espírito de... Então, veja como é que esse mundo está ficando, meu irmão. Essa influência terrível. A questão da sexualidade em tudo. Se faz um comercial de carro, tem que ter uma mulher pelada. Um comercial de cerveja, tem que ter uma... O que é que tem a ver um carro com a mulher pelada, meu irmão? O que é que tem a ver um comercial de uma bebida com... É assim. Você está aí, irmão? Tudo hoje é dominado pela sexualidade. Você vai ver que os filhos são doutrinados por antes era aquele tal de malhação que doutrinava os jovens. Os meninos hoje de 12, 13 anos, estão tudo doido para namorar. As meninas de 11 anos já estão desesperadas. Sabe o que é pior? Que elas dominam os pais.
Tem mãe que tem filha de 11 anos que vai na casa dos pais de um garoto para pedir para deixar, porque a menina disse que ia cometer até suicídio. 11 anos. O que é isso? Vocês estão entendendo, gente? Estão entendendo mesmo? Então, ela age nisso, o desvio do culto, o desvio da adoração, a sedução, a prostituição, a idolatria. Então, eu quero que vocês entendam. Deus não recebe um culto onde a glória não é para Ele. Então, existem situações, existe dentro de uma igreja que às vezes tem tudo isso. E ali tem tudo, menos Deus. Por causa do espírito de Jezabel. Eu preciso parar aqui, não vai dar mais tempo. Eu vou mais um pouquinho aqui, tá bom? Para que vocês possam, daqui a pouco, fazer pergunta. Então, eu quero que vocês entendam que nós estamos vivenciando esses dias que essa entidade maligna está dominando no mundo. Quando a Bíblia diz o mundo jaz no maligno. Meu irmão, para você tirar um jovem do mundo hoje, que ele tem essa influência, é muito difícil. Para você arrancar o jovem hoje, é droga, é sexo à vontade, as menininhas começa a sua vida sexual muito jovem. Então, para gerar família de verdade, é muito difícil ter um jovem dedicado, esforçado, um jovem que queira realmente isso, é muito complicado por causa dessa influência maligna. Então a gente está vivendo tempos assim, e se a gente não combater isso, como é que eu combato isso? Combatendo na minha vida. Quando eu combato na minha própria vida, logo eu estou dizendo para outros que é possível viver bem assim. Mas a gente quer combater na vida do outro e esquece de combater na nossa. Então, se você combate na sua vida, você está mandando uma mensagem para outras pessoas: eu consigo viver sem isso, eu consigo viver uma vida reta diante do Senhor, eu consigo viver uma vida santa diante do Senhor. Então, eu preciso combater isso na minha própria vida. Amém, querido? Então, o espírito de Jezabel, ele não incorpora, ele influencia. Você nunca vai ver alguém manifestado com o espírito de Jezabel. Ele influencia. São espíritos influenciadores. O pior, meu irmão, esses demônios que manifestam, é tudo ralézinho. Tudo ralé. Tudo ralé. Vai embora, não, Jesus, bate, não vai embora. Agora, o que influencia, esse é terrível. Esse é terrível. O espírito de influência, esse é terrível. Porque ele vai, naquele momento, daqui a pouco ele volta. E se ele não consegue influenciar você, ele vai procurar influenciar pessoas que te cercam. Então, como é que combate? É o que a Bíblia diz: resistir o diabo e ele fugirá de nós. Mas é a resistência. Então, a gente precisa entender isso, querido. A gente precisa entender que... Agora, como é que pode o espírito de Jezabel, querido, agir na vida de crente? Como é que pode isso? Porque são espíritos para agir na vida de profetas, de homens do Senhor, de homens e mulheres de Deus, que exercem liderança. Primeiro faz com que a igreja tenha serviço, tenha amor, tenha fé, cresça. Você viu que a igreja estava aqui? Crescendo. Aí depois, a carta de Apocalipse, pode ver que no início assim: ao anjo da igreja de Tiatira. Estava endereçado a quem? Vem lá, Léo, é Apocalipse 2,18, se eu não me engano. Foi isso? 2,18, né? Aí, ó. Ao anjo da igreja em... escreve.
Assim declara o Filho de Deus, cujo os olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Está interessado ao anjo da igreja, ao quê? Ao responsável, aquele que tinha autoridade sobre a igreja. Conheço as tuas obras. E o teu amor, a tua fé, o teu ministério. Veja, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. Eu estou te observando. Aí ele diz aqui: no entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, com seus ensinos, ela induz meus servos à imoralidade. Então, ou seja, como é que o espírito de Jezabel entra nas igrejas? Através do ensino. Aí a gente vê a igreja influenciada, mas e quem ensina? É alguma autoridade, sim ou não? Então, por onde entra? Pelo pastor, pelas autoridades da igreja. Por isso, meu irmão, ore pelos seus pastores. Ore, meu irmão. Amém? Você pensa que é fácil? Agora que a gente está no Facebook, não sabe as críticas que a gente recebe. A gente está ensinando e recebe bastante crítica. Você está aí? Então, servos, a imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Vai introduzindo coisas que não tem nada a ver com a palavra. Por isso que tem que tomar cuidado. Amém? Então eu vou dar uma parada aqui. Eu ia falar sobre Elias, sobre... Será que vai dar tempo? Vou tentar. Amém? Então você entende como foi que Jezabel conseguiu gerar aquilo em Elias. Presta atenção aqui que é importante. Como é que Elias, um profeta daquele, um homem daquele, aí recebe a ameaça de Jezabel e vai para uma caverna? Como é que pode? Elias ora para pedir cair fogo do céu e cai. Elias, vem um capitão de 50 homens e diz assim: Elias, homem de Deus, desce aí, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consome vocês. Aí queima 51 homens. Aí vem outro: Elias, homem de Deus, se eu sou homem de Deus, que caia fogo do céu, aí queima mais 51. Aí o terceiro pelotão fala: tem misericórdia de nós, sabemos. Aí Elias dá uma polpa, isso aí. Então, Elias, o homem diz assim: segundo a minha palavra, que cesse de chover. Olha que homem é esse, cara. E agora ele recebe uma ameaça e ele foge. Aí, eu já vi muitos pregadores pregando sobre isso, e muita gente falando: Elias fugiu com medo de Jezabel. Mas eu quero explicar para vocês que o medo de Elias não foi Jezabel. O espírito de Jezabel, é por isso que eu falo, quando não conseguia atingir Elias diretamente, atingiu quem estava ao redor de Elias. Veja o que acontece para que Elias pudesse fugir. Amém? 1 Reis 19, capítulo 9. Presta atenção, versículo 9, perdão. 1 Reis, assim vai ficar fácil você entender por que Elias se encheu de tristeza, por que Elias ficou depressivo, por que Elias entrou numa caverna. Você vai entender agora. Não foi por causa do medo de Jezabel. Você vai entender agora por quê. Amém? Presta atenção, aí eu paro aqui para a gente recomeçar na semana que vem. Vamos lá. 1 Reis 19, 9. Presta atenção aqui. Ali entrou numa e passou a noite. Então Elias ouviu a voz do Senhor, que lhe questionou, neste termos: que fazes aqui, Elias? Ele está dizendo: Elias, tu está fazendo o que aí? O que é que tu está fazendo nessa caverna? Aí 10, preste atenção. Ao que ele respondeu:
sinto minhas entranhas serem o quê? Sinto minhas entranhas serem o quê? Consumidas. Meu irmão, quando você está assim, você está deprimido, você está depressivo, você está numa situação emocional muito forte. Mas por quê? Serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos. Então, quer dizer, ele tinha muito zelo por Deus, muito zelo pelas coisas do Senhor. E ali, por causa desse zelo, segundo ele estava sentindo isso. Porquanto os israelitas abandonaram a tua... O que Elias fazia? Elias era o profeta que fazia com que o povo tivesse aliança com Deus. E quando o povo começou a abandonar a aliança, Elias se sentiu inútil, Elias sentiu que ele não estava mais servindo para nada. E olha, quando Elias vê o povo se corrompendo, né? Aliança, destruir os teus e matar os teus. Quem matou os profetas? Preste atenção, vamos ler novamente, ó. Olha só, o que ele respondeu: sinto minhas entranhas serem consumidas por causa do ardente zelo que tenho por Yahvé, o Senhor Deus dos exércitos, porquanto os abandonaram a tua, destruíram os teus e mataram os teus, o povo de Deus, influenciado por Jezabel, através de Acabe, a liderança, o rei se corrompeu, o povo se corrompe, e agora o povo de Deus mata os profetas a mando de quem? De Jezabel, influenciado por Jezabel, destrói os altares do Senhor, matar os teus profetas ao fio da espada. Porque Acabe era o rei de Israel, Acabe era rei. Ele liderava quem? Os israelitas. E foi através dessa influência, os próprios israelitas mataram o profeta, destruíram os altares, e fiquei solitário, restou somente eu. E agora procuram também minha vida, procuram. Elias entrou naquela caverna porque ele se entristeceu de ver o povo que ele pregou, que ele ensinou, que ele aconselhou, agora querem tirar a própria vida dele. Você entende agora por que Elias foi deprimido? Não foi por causa de Jezabel, indiretamente sim, não diretamente, não foi por causa da ameaça de Jezabel, mas Elias estava assim por causa do povo de Deus, que mataram os profetas, destruíram o altar e agora procuravam ele para matar. Você entende isso? Então, olha a reação do povo, o que causou em Elias. Vocês entenderam? Estão entendendo? Então, gente, é isso que eu quero que vocês entendam. O mesmo povo que Elias abençoou, agora quer matar ele. E aí, daí vem a frustração de Elias, daí vem aquele estado de Elias, a tristeza e o desânimo de Elias. Aí vamos ver aqui no versículo 11, o que é que acontece. Versículo 11. Diante destas palavras, Deus lhe disse: sai deste lugar e vai ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que fendeu os morros e partiu as rochas em pedaços. Contudo, Yahvé não estava no vento. Ele enviou o vento, mas ele não estava no vento. Quando o vento arrefeceu e parou de soprar, ocorreu um forte terremoto. Porém, o Senhor não estava no tremor das terras. Aí no 12. Em seguida ao terremoto caiu fogo, mas o Senhor também não estava no fogo. Depois do fogo veio um sussurro de brasa suave e tranquilo. Aí diz no 13, assim que Elias percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o rosto, saiu e prostrou-se à entrada da caverna, e uma voz que lhe indagou: que fazes aqui, Elias?
o que é que você faz aí, Elias? Deus enviou terremoto, enviou fogo, enviou um monte de coisa, para dar uma sacudida de Elias, depois ele com a voz suave, o que você faz aqui, meu filho? Aqui não é teu lugar. Sabe o que Elias responde para Deus? Elias estava tão angustiado, tão entristecido, que ele responde a mesma coisa. Do versículo 10, está aqui no 14, presta atenção. Mesma coisa, parece que está se repetindo o versículo aqui. Ó. Ao que ele respondeu, sinto minhas entranhas serem a mesma coisa, por causa do ardente zelo que tenho por o Senhor Deus pode verificar que é a mesma coisa. Porquanto os israelitas abandonaram a mesma coisa, destruir os teus e matar os teus, a mesma coisa, ao fio da espada, e fiquei solitário, restou somente eu, e agora procuram também tirar minha vida. Respondeu a mesma coisa, ele estava tão aflito, que ele focou os israelitas, ele não focou Jezabel, ele não disse, Jezabel quer me matar, Jezabel quer tirar minha vida, ele disse, o povo, o teu povo, os israelitas, aquele que a gente foi lá, que pregou, que falou, que mostrou quem era Deus. Você está aí, irmão? Amém. Mostrou, e agora quer me matar. Você está entendendo isso? Amém. Ô irmão, o que a gente faz diante dessa situação? Elias responde a mesma coisa. E Deus fala, volta para o teu caminho, Elias. Volta para o teu caminho. É isso que Deus quer. Que a gente volte para o caminho. Elias até então, tinha pregado para o povo. E agora Deus tem um propósito para Elias. Ungir reis e profetas. Deus falou, você vai ungir reis e profetas. E Elias saiu dali e ungiu 2 reis e um profeta. Amém? Ungiu um rei e um profeta ao sair dali. Então, é isso que eu quero que você entenda. Que Deus trabalha de uma forma maravilhosa. Eu vou parar aqui e vou continuar na próxima semana. Dentro daquilo que a gente... Você tem 10 minutos para perguntar, que daqui a pouco a gente começa a orar. Alguma dúvida, Luana, pode falar. Não entendi. Certo, boa pergunta. Você percebe aqui que Jezabel não agiu diretamente em Elias, mas agiu naqueles que cercavam Elias, né? Então, às vezes, o efeito maior não é nem em você, mas vai atingir aqueles que estão do teu lado, e aquilo indiretamente vai acabar atingindo você. Então, o que foi que o Senhor falou para Elias? Toma o teu caminho. O que fazes aí? Aí não é teu lugar. Esse medo, essa tristeza. Então, ou seja, o que o Senhor disse? Eu te dei um tempo para que se arrependesse. Quando você entende que o que você está fazendo, aquela influência, está sofrendo uma influência muito forte, que você identifica que aquilo é influência de Jezabel, você precisa correr para os pés do Senhor e confessar isso a Deus e dizer, Senhor, me livra disso. Mas muitas vezes você se sente forte demais, eu não vou cair nessa, eu vou conseguir, e eu não preciso de ajuda. Aí você não fala com o pastor, você não pede ajuda a ninguém, você quer vencer e acaba, a cada dia você vai se esfriando. Por que você acha que acontece que as igrejas, as pessoas estão se deixando de cultuar o Senhor, deixando de orar, deixando de buscar essa influência? Então, como é que a gente faz para combater isso? A gente vai agir contra a nossa vontade, porque vontade de vir à igreja não tem. A influência do espírito de Jezabel no mundo é essa. Muita gente prefere ficar vendo o culto em casa, fica procurando um culto online.
Porque é muito mais cômodo sentar no sofá. Mas a presença de Deus se manifesta no meio da igreja. Acontece que você está num lugar distante, não dá para você ir na igreja, amém, é bênção. Mas se você pode e não vai, tudo isso o Senhor vê. Então, o que você tem feito para não deixar isso te dominar? Você tem que usar o teu esforço. Quando o Senhor diz para Josué, esforça-te e tem de bom ânimo. Você precisa buscar ajuda, você precisa a cada dia se colocar na direção do Senhor, buscar ajuda, usar aquela última pouquinho de força que você tem, como o Senhor disse em uma das igrejas de Apocalipse, mesmo com pouca força. Não negaste o meu nome. Mesmo com pouca força você vem, mesmo com pouca força você ora, mesmo com pouca força você lê Bíblia, mesmo com pouca força você vai jejuar, mesmo com pouca força você cultua, mesmo com pouca força vai fazer o máximo para você estar buscando na presença de Deus, não se entregar. Tem gente que vai, não, hoje eu não vou não, eu vou semana que vem. Domingo eu vou. Domingo não deu, eu vou na quinta. Na quinta não deu, eu vou no domingo. No domingo não deu, eu vou na outra quinta. Aí eu vou na terça. E aí, quando você olha, já tem um monte de tempo sem estar na igreja. O que é isso? A influência de Jezabel. Você está aí, irmão? O inimigo tem agido dessa forma. A gente precisa se manter e buscar o Senhor, porque a cada dia vai ser pior, irmão. A batalha está aí. Eu já falei aqui que no mesmo lugar, nas regiões celestiais, onde tem as bênçãos, tem os demônios. Todo dia, quando você levantou, colocou os pés no chão, é guerra, é luta. Como é que eu combato isso, pastor? Não me deixando ser influenciado. Gente, quem tem o Espírito Santo, ele é como se fosse um sinalizador. Você diz assim, eu estou angustiado, eu não estou bem, porque você sabe que o que você está fazendo não é correto. É uma angústia. Aquela coisa que vem dentro de você assim, está dizendo a você, isso que você está fazendo não está certo. Ou isso que você está deixando de fazer, de buscar a Deus, de fazer, não está correto. E aí você sente isso, porque você é sinalizado. Todo mundo é avisado, todo mundo é sinalizado. Amém, Luana? Mais alguém? Em tudo, irmã, todas as áreas. Em todas as áreas. É por isso que a gente precisa entender essas questões. Por exemplo, dentro de casa há uma briga entre marido e mulher. E às vezes, gente, você já reparou que a maioria das brigas é uma coisa tão pequena? Um negócio tão, não é uma coisa grave. É um negócio pequeno, é uma coisa pequena, aí aquela confusão, o que você tem que fazer? Aí um fala uma coisa, outro fala outra, aí um quer vencer a peleja, outro não quer, parece aquela coisa de quem já viu aquela disputa de repentista? Né? Aí fala a tua mãe não sei o que, o outro fala é a tua. É mais ou menos isso. Qual é o ser que tiver um mínimo de entendimento, fala, opa, vamos parar. Isso não é de Deus. Isso não é de Deus. Você não percebe que há uma influência maligna? Uma coisa que age muito é o espírito atravessador. O que é isso? Um fala uma coisa, o outro entende outra. A mulher fala uma coisa, o marido, então foi por isso que, aí vai lá para trás. O espírito atravessador. Você fala uma coisa, aí lança outra. Aí o outro fala uma coisa, aí lança outra. E você vai entender tudo errado e começa aquela confusão por uma coisa besta. Se parar naquele momento, vamos parar. Vamos orar. Vamos colocar diante do Senhor. Eu estou chateado com você, está chateado comigo, mas vamos colocar diante de Deus. Deus nos perdoa. Estamos todos errados.
naquele momento que ele está fazendo, pisando na cabeça do maligno. Você não está se deixando ser influenciado. Meu irmão, o espírito de ira, por isso que a Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Quando o espírito de ira pega você quer mandar um e-mail, ou um e-mail ninguém, quase não manda hoje, você quer mandar um WhatsApp, você quer mandar um recado lá no Facebook, você quer mandar não sei o quê, porque ficou sabendo que alguém disse isso. É que nem essas questões de fake news. Alguém coloca uma coisa e você acredita, porque, olha, você tem uma tendência a um candidato. E alguém publicou alguma coisa contra aquele candidato que você não gosta. Você acredita de cara, porque você não gosta do outro, e você acha que aquilo ali é verdade, porque você não gosta dele. E a maioria das vezes não é. Você está aí? Então você tem que tomar cuidado com isso. E aí vai subindo a ira. A gente está vivendo um momento onde, meu irmão, tem família se pegando. Tem pai que não está querendo falar com o filho, tem filho que está querendo falar com o pai por causa de briga de candidato. Lula vai passar, Bolsonaro vai passar, mas tua família vai ficar. Eles vão passar, irmão. Eles vão morrer. Um dia, cada um deles vai morrer. Mas como é que vai ficar você e sua família, você e sua casa, você e seu amigo? E você, não, porque, meu irmão, você tem a sua convicção, o outro tem a dele, não adianta você ficar, porque, meu irmão, é um espírito maligno de ira, que um quer, como é que pode? Fulano volta em ciclano, quer avançar no pescoço. Isso não é de Deus não, irmão. Oh, querido, amém, é aquilo que você acredita? Deus te abençoe, vai fundo. Põe o dedo lá. Acabou. Amém? Você está aí, irmão? Ele influencia. Você percebe que Jesus não falou de nenhum outro espírito a não ser de Jezabel? Porque o de Jezabel é uma influência muito forte. É tanto que 900 anos se passou e ele falou. Não é? Porque o espírito de influência, os outros é de possessão. O espírito, quando a pessoa está possessa, ele faz coisa que não gostaria, mas ele não fica, ninguém fica possesso 24 horas. Vem e vai. Mas Jezabel não. A influência é contínua. Entendeu? A influência é contínua. A pessoa fica contínua sendo influenciado. É no trabalho, é na escola, em vários lugares ele fica sendo influenciado. Agora, a possessão, a pessoa foi dominada por aquele espírito. Mas antes de ser dominada, ela permitiu. A influência, ela vai te influenciar para que você... Porque assim, uma pessoa possessa, até um ímpio sabe, você está possesso. Fulano não é assim. Mas uma pessoa influenciada, não. Ela vai aos poucos, a transformação vai aos poucos, e você fala, não, fulano não está do mesmo jeito. Você fala com fulano, é a mesma pessoa, mas as atitudes dela estão mudando, porque ela está sendo influenciada. O possesso, não. O possesso, você olha e fala, isso aqui não é fulano. Né? Então, esse espírito é tão prejudicial que Jesus alertou a igreja. É o mais prejudicial, é aquele que porque ele não pode manifestar a igreja. Ele influencia, mas ele não pode manifestar. Você entende? Porque a pessoa, aqui está dizendo a igreja que tinha fé, uma igreja que tinha amor, uma igreja que tinha atitudes, que estava crescendo, porém estava se deixando levar pela influência. Você está entendendo? Então, ou seja, não tinha como um espírito manifestar naquelas pessoas. Então, agia com má influência. Por exemplo, o que foi que o Senhor Jesus disse? Olha, quando uma casa é limpa, que aí
esses demônios estavam ali, vai procurar lugares áridos, mas quando não encontra e volta e encontra aquela casa vazia, ele vem, traz mais 7 com ele, pior do que ele, e faz com que o estado dessa pessoa seja pior do que o que era antes. Ou seja, traz uma hierarquia no reino das trevas. Não é? A casa estava, ou seja, sem habitação. Encontra a casa vazia. Jesus disse que a casa estava vazia, sem habitação, sem a presença de Deus. Aí o inimigo vem e vai morar e faz a festa. Mas o de Jezabel é um espírito que tem muita influência. Destrutor, que destrói cidades, ela entra na cultura, ela entra em várias áreas para destruir. Você vê aí, entrando nas escolas, pega um político de influência para fazer leis para que seja liberado banheiro na escola, onde menino e menina possa estar. Há uma candidata, não vou falar aqui o nome nem o partido, que não é isso que eu vim para trazer hoje, que ela fez uma lei onde, não sei o que lá, do amor, não me lembro agora, onde se o pai se interessar pela filha, tudo bem, se alguém se interessar, e aí é a lei do amor. É a lei do amor. Tem amor, acabou. Faz parte. É preparar o caminho para o anticristo, né? Aham. E Apocalipse fala, eu não lembro agora o versículo que está escrito, que diz o seguinte, que o único que o detém, quando aquele que o detém se retirar da terra, aí ele vai manifestar que o que está dominando, que o espírito dele já está dominando sobre a terra. Eu não lembro agora, vê se acha aí, Léo. Então, ou seja, o espírito do anticristo é como se fosse uma hierarquia bem maior, né? Então, como o reino das trevas é muito organizado, esse espírito que comanda todos os outros para preparar o ambiente para a implantação do anticristo. Então, tudo isso faz parte desse reinado, essa destruição. Por quê? Porque quer destruir nas pessoas o evangelho. Porque, gente, você me diz uma coisa, quando foi que você ouviu falar em tanta gente que se declara ateu? Antigamente as pessoas não tinham vergonha de dizer que ele era macumbeiro. Hoje você vê os adesivos no carro lá, o nome das entidades. Hoje, aqui, por exemplo, Tessalonicenses 2, obrigado, é isso aqui mesmo. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, estando tão somente que seja afastado aquele que agora o detém. Quem é esse que o detém? O Espírito Santo. O Espírito, aí diz aqui, então será plenamente revelado a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá pelo gloriosa manifestação da sua vinda. Então, perceba que
Ô, Léo, coloca aqui no 6. No entanto, vós sabeis o que está detendo nesse momento, para que ele seja manifestado no seu devido tempo. Aqui está falando de quem? Do anticristo. Volta aqui, põe aqui, vamos colocar a partir do versículo 2, para as pessoas entenderem melhor. Vamos lá. 2. Que não permitais que o vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontado por causa de profecia, palavra ou carta atribuída indevidamente à nossa autoria. Que nunca surgiu tanto profeta como agora. Deus me mostrou. Você vê no YouTube e é gente falando que Deus mostrou isso, que vai acontecer aquilo, que vai acontecer aquilo outro. Se você ficar vendo aqui, você endoida. Como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Aqui está alertando sobre isso. Amém? Vamos lá. Não vos deixeis enganar de forma alguma por ninguém, porquanto antes daquele dia virá a apostasia, tudo aquilo que se levanta contra Deus. Então será revelado o homem da iniquidade, o filho da... Quem é esse aqui? O anticristo. Deu para entender até aqui? O anticristo, vamos lá. Aquele que se opõe e se exalta acima e que se chama... ou é objeto de, a ponto de se assentar no santuário, certo? Apresentando-se como Deus. Aí diz assim, não vos lembreis de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos, Paulo falando. No entanto, vós sabeis o que o está detendo desse... Quem é que está detendo nesse momento? O Espírito Santo. Sim, mas quando fala se assentar, fala reina. Aqui está falando, na construção do terceiro templo, o anticristo vai se assentar no terceiro templo, que vai enganar até os judeus. Mas isso é uma outra história para a gente... Não, sim, mas aqui está referindo justamente a um reinado. Está se referindo justamente a algo que ele vai ser visto, que as pessoas vão ver ele como Deus. Então, se vai ver como Deus, ele vai ter que estar em um lugar que era algo preparado e foi entregue a Deus. Ele vai estar lá e vão dizer, só pode ser Deus, porque ele vai fazer coisas incríveis, né? O que está detendo nesse momento para que ele seja manifestado no seu devido? Então, vamos lá. Na realidade, o mistério da iniquidade já está em ação, ou seja, o espírito dele. Em outras traduções está falando que o espírito dele, coloca aí na João Ferreira de Almeida, eu acho que está escrito que o espírito dele já está agindo, o espírito dele já está manipulando. Então ele tem todos esses demônios ao seu... Ele lança a ordem, faz isso, age naquele lugar, age em lugar X, em lugar Y, faz assim. Então, você pode ver que já está em ação. Porém, o homem em si ainda não foi levantado, porque só vai ser levantado quando o Espírito Santo for retirado da terra. Aí diz assim, conseguiu aqui, Léo? Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Mas beleza, essa aí não é João Ferreira de Almeida, não. É? Tá bom. Então vamos deixar assim mesmo, para a gente não ganhar tempo. Aqui então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo Espírito, pelo Espírito da sua boca, que ele está num sopro, né? E aniquilará
pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o e sinais e prodígios de. Então por que vou chamar de Deus? Porque ele vai fazer tanta coisa, mas ele só pode ser Deus. Vai curar, vai fazer coisas incríveis, e aí vai enganar. Mas só pode ser Deus, não pode ser outro, é Deus puro. Entendeu? Mas quem detém isso? O Espírito Santo está aqui para impedir que nós sejamos o quê? Sejamos influenciados por esse Espírito que já reina sobre a terra. Mas quando ele estiver manifesto em uma pessoa que estiver fazendo isso, nesse momento é o momento que a igreja não vai estar mais aqui. Porque quando o Espírito Santo for, a promessa de Jesus foi o quê? Que ele pediria um Pai, um Espírito estaria conosco para sempre. Então nós não seremos abandonados. Se nós não seremos abandonados, então quer dizer que quando ele for, a gente também vai. Não é? Se estará convosco para sempre, então ele não vai se retirar de nós, a não ser que a gente queira, a não ser que a gente. Estão entendendo, irmãos? Então é isso que está acontecendo. Então esse espírito que eu falei hoje de Jezabel é um espírito que está hierarquicamente abaixo desse espírito do anticristo. Recebe ordens desse espírito para agir na igreja, para trazer tudo o que está acontecendo hoje, essa podridão. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Então, pode perguntar. Sim, exatamente. Porque a perseguição hoje, irmão, como eu costumo dizer, para a gente encerrar, para a gente orar, a perseguição hoje, ela é de uma forma espiritual. Na época dos apóstolos, era física. Levantavam-se reis, era um mandato, olha, não pode fazer. Então eles corriam para lá e se escondiam no lugar. Por exemplo, você sabe qual é o lugar que a igreja evangélica mais cresce? Na China, onde é perseguida, onde é proibido. É que mais cresce. Você está entendendo? Aqui é liberado. E as pessoas não vêm para a igreja. Tem uma igreja em cada esquina, 2, 3. Aqui mesmo, uma época, tinha essa aqui e mais 2 do lado. Você está entendendo? Então, a nossa perseguição maior aqui, lá na China, a perseguição é mais física. O maligno incorpora lá no ditador e impede. Aqui, a questão maior é essa questão espiritual. Esse excesso de liberdade que a gente tem aqui. E a luta é maior, irmão. É terrível. Então, por isso que a gente precisa buscar mais, orar mais. A gente precisa nos entregar mais. A gente tem tempo. Ah, pastor, não tem tempo? Tem. A gente precisa fazer um propósito com Deus. De oração, um propósito de santificação. Um propósito de se limpar para o Senhor, um propósito de se voltar para Ele, porque a cada dia que passa as coisas estão ficando pior, meu irmão. Você está aí? Amém. A cada dia que passa as coisas estão pior, então é preciso entender isso. Preciso acabar, nós vamos orar. Eu sei que a gente deu muito mais tempo para isso, mas é preciso entender. Tem mais semana que vem para a gente entender melhor e buscar a presença de Deus. Vocês entenderam? Ficou claro? Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu vi a irmã, acho que ia levantar a mão, não. Então fique de pé, vamos orar. Vamos falar com Deus. Vamos orar com Deus, pedindo a Ele que... Eu sei que hoje foi mais discipulado do que... É porque o discipulado é assim, irmão. A gente vai... Quer passar um monte de coisa, eu vou limitar mais a semana que vem, porque a gente quer passar tudo e não dá, o tempo não dá. Vamos falar com Deus. Pai, em nome de Jesus. Senhor, estamos aqui diante de Ti nessa noite. Sabemos que o espírito de Jezabel, sabemos que o espírito do anticristo
que já opera nesse mundo, Senhor. Que o espírito do anticristo já está operando nesse mundo, Senhor. Controlando outros